Olá, estudantes do nono ano. Neste vídeo vamos falar sobre conto e predicado verbo nominal. E vamos a uma definição. O que é um conto, né? É uma narrativa breve, escrita em prosa, contendo um só conflito, uma única ação, com espaço limitado a um ambiente, unidade de tempo e número restrito de personagens. Isso mesmo, o conto é uma história curta, para você ler rapidamente. Por isso, ela deve ter poucos personagens, poucas ações, um espaço limitado, poucos lugares onde esse personagem vai passar e ainda uma ideia de tempo, uma tarde, uma manhã, um dia, algo temporal para esse personagem estar, né? Afinal, nós estamos em uma época, em um tempo. Ainda, como texto narrativo, escrito em prosa, em parágrafos, ele apresenta alguns elementos da narrativa, na verdade, os elementos. O narrador, o enredo, os personagens, o tempo e o espaço. Esses elementos são fundamentais para contar a nossa história. Falando sobre o enredo, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do nosso conto. Em uma situação inicial, que ela está presente na introdução, nós temos a apresentação dos elementos do personagem ou dos personagens, do lugar onde eles estão e do tempo em que se passa a história. E claro, nós temos já ali a apresentação também de algumas características desses personagens. Seguindo, no desenvolvimento, nós temos o conflito ou a complicação. São dois nomes para a mesma parte do nosso conto. O que acontece? Nós temos algo que o personagem vai sofrer ou vai fazer que dará sequência a todos os outros fatos. Então, essa parte é muito importante, é uma parte determinante para que nós tenhamos o clímax e a conclusão. O clímax, que vem na sequência, antecipa algo que poderá ocorrer no fim da história, é onde nós ficamos com maior tensão, ficamos ali aguardando a finalização. Normalmente, somos surpreendidos nessa parte e no fim também. A conclusão apresenta a resolução do conflito. Se o personagem é um herói, ele será o vencedor da batalha, do duelo. É aqui que nós ficaremos sabendo do que acontece com esse personagem. Falando de um conto maravilhoso, genérico, onde sempre há um herói e um vilão, né? Agora, vamos então ver cada parte através de alguns elementos de um conto brasileiro chamado A Solidão no Mar. Nós temos aqui, na introdução, a situação inicial é a seguinte: o menino espiava o pescador acocorado sobre a pedra, as mãos calosas, mexendo em linhas e chumbadas. Reparou? Nós temos personagens, o local e o tempo também, o tempo de uma pescaria. Seguindo, nós temos o conflito. Nós temos aí, num gesto de impaciência, o pescador joga um fio que estava atrapalhando a sua pescaria. Na sequência, nós temos o clímax. O personagem menino fica observando esse fio na água e até compara, uma metáfora, ele utiliza o fio como uma enguia. Uma questão aí pela questão física. A enguia é fina, o fio também era fino. Ainda nós temos o desfecho, a finalização da nossa história, que o menino sentiu pena do fio que foi jogado. E uma verdade interna, que esse fio demora 600 mil anos para desaparecer, para se decompor. Então temos uma apresentação científica ainda, de certa forma, no conto. Falando sobre os elementos, nós temos um narrador que é em terceira pessoa. Ele mostra apenas o que ele observa, ele não sabe a intimidade de cada personagem, apenas o que cada um faz. Claro, ele dá características que ele consegue observar. O menino estava quieto, espiava, o personagem pescador era experiente, sabia conduzir a pescaria. Falando sobre isso, falando de característica. Então, quieto, curioso, encantado, sentimental é o que nós conseguimos perceber do menino. Já o pescador, ele era velho, ele tinha destreza, era hábil no que fazia, então ele era experiente. O espaço, o que nós temos de espaço nesse conto? Era uma pedra e a água onde aconteceu. O tempo também, um tempo de uma pescaria, o tempo do pescador fazer essa pescaria. Sequência narrativa e descritiva. Nós temos aqui, em um conto, a narração dos acontecimentos, predicado verbal normalmente, e a sequência descritiva, predicado nominal, a apresentação de características de cada personagem.
Falando de predicado, nós temos aqui 3 exemplos. O predicado nominal. O menino estava quieto. Temos verbo de ligação e predicativo do sujeito. O menino espiava o pescador. Temos verbo de ação e apenas objeto, não temos predicativo. Então, o predicado é verbal, o núcleo é o próprio verbo. Já na terceira frase, nós temos quieto, o menino espiava o pescador. 2 núcleos, predicativo do sujeito e verbo de ação, portanto, um predicado verbo nominal. Onde nós temos esses 2 núcleos aí, podemos resumir uma informação. Bem, nesse vídeo nós falamos sobre conto e predicado verbo nominal. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.